Olá, tudo bem? Sou o professor Rodolfo Menezes, do CDF Concurso. Para quem não me conhece, sou das disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Nesse vídeo, você verá questões para o simulado da DPEM, de Processo Penal. Então acompanhe o enunciado da primeira questão. Cessará o estado de flagrância se transcorrer o prazo de 24 horas após a prática do ato criminoso. Então, nesta questão, o legislador ele busca um prazo para que se execute uma prisão em flagrante. Então, primeiramente, a questão já demonstra que ela quer saber se você sabe que existe um prazo para se praticar o flagrante impróprio e o flagrante presumido. Então, ele quer saber se uma perseguição ou se o autor foi encontrado logo depois. Esse tempo entre a perseguição e ele ser encontrado, se deveria ter um prazo, um limite para que fosse cumprida a prisão em flagrante. Então isso não é verdade. Então primeiro vamos ao enunciado, ao como a lei trata o flagrante impróprio, que está no artigo 302, inciso 3. Então olhe na tela. Artigo 302, inciso 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, primeiramente, a perseguição, falando sobre o flagrante impróprio, a perseguição ela não é obrigatoriamente, não é o policial apenas que pode perseguir essa pessoa. Então, ele pode ser perseguido pelo ofendido ou por qualquer outra pessoa, como é a própria prisão em flagrante, que ela pode ser executada por qualquer pessoa, sendo policial, estando obrigado a executar a prisão em flagrante. Então, não existe. Outra coisa, a perseguição ele fala que ela deve ser ininterrupta. Ela não fala que tem que ter um prazo, ela fala que tem que ser ininterrupta. Então, ininterrupta é aquilo que não cessa. Então, iniciada a perseguição, ela não deve cessar. Não importa se essa perseguição durar mais de 24 horas. É claro que não é normal uma perseguição durar tanto tempo assim, mas supondo que ela dure 3, 4, 5 dias, desde que ela seja ininterrupta, a prisão poderá ser executada sem nenhum problema. E esse conceito de ininterrupta, além do dicionário, dizer que ela não pode cessar, o artigo 290 do CPP, no parágrafo 1º, traz algumas informações do que seria ininterrupta. Então, exemplo, o prazo do policial chegar ao local do crime, receber informações, a direção da fuga, para poder iniciar a perseguição, tranquilo, isso já inicia a perseguição ali, é possível iniciar ali. Se ele parar para pedir informações, se ele perder a pessoa de vista, não há problema. Isso caracteriza uma perseguição ininterrupta. Então, exemplo, se ele estiver perseguindo um carro e ele perder esse carro de vista, ele pode continuar a perseguição sim. Ele vai parar, pedir informação para pessoas, verificar com outras unidades policiais e, continuando a perseguição, se ele não parar, se ele estiver fazendo diligências para continuar a perseguição, essa perseguição continua sendo ininterrupta. Então, neste caso, podemos dizer que esse prazo de 24 horas para efetuar a prisão em flagrante, ele não existe. Então, não é de 24 horas. Esse prazo de 24 horas, existe um prazo de 24 horas na lei sobre a prisão em flagrante? Existe. Mas esse prazo de 24 horas é para a comunicação, para a lavratura do APF e entrega do delegado para o Poder Judiciário. Então, o delegado, após lavrar o APF, ou seja, no momento que ele executa a prisão em flagrante, ele tem que remeter até 24 horas o auto de prisão em flagrante para o judiciário. Então esse é o único prazo que tem. Então essa assertiva está errada, porque ele cita que teria 24 horas para efetuar uma perseguição e uma prisão. Então vamos olhar o enunciado. Diz, cessará o estado de flagrância se transcorrer o prazo de 24 horas após a prática do ato criminoso. Então está errada essa questão. Vamos para a próxima. Então, questão número 2. O flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos do Código de Processo Penal, ocorre quando o indivíduo é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então observe que mais uma vez nós estamos aqui tratando das espécies de flagrantes previstas em lei, que estão no artigo 302. Então, para isso, você observa a importância de saber o que é um flagrante próprio, o que é um flagrante impróprio e o que é um flagrante presumido. Então você tem que estar com isso muito claro na sua mente para que não erre pequenas questões por uma pequena besteira, uma falta de atenção. Então olhe na tela, nós vamos ver o flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos do Código de Processo Penal, ocorre quando o indivíduo é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração.
Então, primeiramente, você tem que observar que os examinadores gostam do artigo 302, ou seja, gostam das espécies legais de flagrante. Então, nós temos o flagrante próprio, o flagrante impróprio e o flagrante presumido. Então, você tem que estar muito claro na sua mente a diferenciação de cada um, para no momento de ler uma assertiva você não perder muito tempo e com um pouco de atenção só você já responde a questão. Então, vamos lembrar agora sobre o flagrante impróprio, tá? Então, o flagrante impróprio é aquele que deriva da perseguição. Então, nós temos uma perseguição. Essa perseguição ela tem que ser ininterrupta, como eu disse para a questão 1, né, na resposta anterior. Então, essa perseguição ela tem que ser ininterrupta, ou seja, ela não pode ter uma quebra. Ela pode sim perder de vista, o perseguido pode perder de vista, desde que ele perca um tempo para pedir informações e retornar para o caminho da fuga, tá certo? Outra coisa, ela pode ser realizada por qualquer pessoa, como o flagrante é. Qualquer pessoa pode prender em flagrante. Então essa perseguição também pode ser realizada por qualquer pessoa, sendo que o policial ele é obrigado a executar a prisão em flagrante, claro. E logo após, ou seja, aquele tempo que a polícia chega ao local, porque normalmente é a polícia que faz a perseguição, por isso que os exemplos são voltados para os agentes policiais. Então aquele momento que a polícia vai ao local, pega informações, realiza pequenas diligências, verifica a direção da fuga. Isso é o logo após, são pouco tempo depois. Logo após, poderíamos dizer, não poderíamos determinar o horário correto. Isso vai ser dentro de uma razoabilidade na análise do fato, mas um pouquinho de tempo ali para iniciar a perseguição, tá certo? E, olhando na tela, nós vamos ver então os requisitos. Perseguição ininterrupta, qualquer pessoa, logo após, e situação que faz presumir a autoria. Então, vamos lá, ele está sendo perseguido, certo? E presume-se que esse é o autor. Então nós vamos observar que a questão trazida pelo examinador, ela cumpre o artigo 302, inciso 3, que é o flagrante impróprio. Então a questão em si, a questão 2, ela está correta. O que se está falando ali é sobre o artigo 302, inciso 3. Então olha na tela, nós vamos ver. O flagrante impróprio é o quase flagrante nos termos do Código de Processo Penal. Então ele está sendo claro, nos termos do Código de Processo Penal. Ocorre quando o indivíduo é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, questão certa, passaremos agora para a próxima questão. De acordo com o Código de Processo Penal, o inquérito policial, em caso de indiciado solto, deverá terminar no prazo de 40 dias. Então, inicialmente, percebe-se que a questão quer saber sobre inquérito policial, prazo de inquérito policial, se o indiciado estiver preso. Então, primeira coisa, o Código de Processo Penal traz os seguintes prazos para o inquérito policial, término do inquérito policial. 10 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias se ele estiver solto. Outra coisa importante nesses prazos, esses 30 dias, se o réu estiver solto, eles são prorrogáveis. Então, se houver necessidade de executar várias diligências, aguardar uma perícia, ouvir outras pessoas, esse inquérito ele poderá ser prorrogado, claro, com o pedido da autoridade policial e o despacho do juiz. Existem outras leis que trazem prazos diferentes. Exemplo, a lei de drogas, a lei 11.343. Ela traz que se o indiciado estiver preso, o prazo é de 30 dias. Se ele estiver solto, o prazo é de 90 dias. Neste caso, ela permite tanto a prorrogação para ele preso, como para ele solto. Ou seja, 30 dias se ele estiver preso, prorrogáveis por mais 30. 90 dias se ele estiver solto, prorrogáveis por mais 90. Diferente do CPP, que permite a prorrogação apenas se ele estiver solto. Outro fato a se observar também, outra lei, é o Código de Processo Penal Militar. Lá diz, se o indiciado estiver preso, 20 dias para a conclusão do inquérito. Se ele estiver solto, 40 dias para a conclusão do inquérito. E esse prazo também, quando estiver solto, é prorrogável. Então, olhe na tela, nós temos aí prazo para término do inquérito policial no CPP, se o indiciado estiver preso, 10 dias, se o indiciado estiver solto, 30 dias, prorrogável. Então, esse prazo ele é prorrogável se ele estiver solto. Tá? Outro detalhe importante, nesse indiciado preso, esses 10 dias eles são contados a partir do momento da prisão em flagrante, que inicia a contagem, ou da execução, da efetividade da prisão preventiva. Então, no momento que se prendeu preventivamente, ou no momento em que se prendeu em flagrante, vai iniciar esse prazo de 10 dias. Então, é isso que você deve observar, que isso tudo está no artigo 10 do CPP, que esclarece perfeitamente essa questão dos prazos, ok? Vamos partir agora para a próxima questão. Questão 4. O inquérito policial tem como finalidade formar a convicção do juiz e fundamentar sua decisão, de forma exclusiva. Então, nessa questão, nessa assertiva, o examinador quer que você responda, que você saiba quais são as finalidades do inquérito policial.
Então você vai lembrar de cara, na sua cabeça vai vir de cara duas que são as principais. Descobrir o quê? Indícios de autoria e indícios de materialidade. Então essas duas finalidades já vêm na sua mente. Ainda podemos lembrar da finalidade de fornecer elementos necessários para que o membro do Ministério Público possa oferecer a denúncia ou pedir arquivamento. Então isso é importante também. Outra função, que é uma finalidade, né? Uma finalidade talvez secundária, mas é fornecer indícios para a decretação de medidas cautelares, que pode ser no curso, sim, do inquérito policial. Exemplo, busca e apreensão, interceptação telefônica. Então aí nós vimos algumas finalidades do inquérito policial. A assertiva, quando ela fala exclusivamente fundamentação de decisões por parte da autoridade judiciária, ela está equivocada. Então olhe na tela, por favor. Tá lá, finalidade. Quais são as finalidades do inquérito? Averiguar o indício de autoria, averiguar os indícios de materialidade, a circunstância que a infração foi praticada, fornecer elementos para a formação da opinião do titular da ação penal, que é o opinião delicti, propiciar informações que possam apontar a necessidade de medidas cautelares. Então nós vemos que neste caso a assertiva está incorreta, porque ela exclui as demais finalidades do inquérito, o que não é possível, tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Caso ocorra alguma irregularidade no inquérito policial, o Ministério Público, mesmo diante das evidências e provas lícitas de que o acusado cometeu o crime, não poderá oferecer a denúncia. Então essa assertiva, ela pede que você saiba o que é o inquérito policial, características e suas finalidades. Então, primeiramente, o inquérito policial é um procedimento administrativo. Ele não é judicial, ele é administrativo. Dentre as suas finalidades, nós vimos na questão anterior. Finalidade, verificar indício de autoria, indício de materialidade, buscar circunstâncias em que o fato ocorreu, oferecer base para que o Ministério Público, detentor da ação penal, possa denunciar ou arquivar, trazer circunstâncias, indícios de autoria, de materialidade, outros indícios necessários que visem fundamentar uma necessidade de uma medida cautelar. Então, algumas são essas finalidades, são algumas. Nós temos ainda as características do inquérito policial. O inquérito policial ele é considerado dispensável. Por que dispensável? Porque o Ministério Público ele pode oferecer uma denúncia que não seja baseada no inquérito policial. Então, o artigo 12 do Código de Processo Penal diz que o inquérito policial ele vai acompanhar a denúncia quando ele servir de base para ela. Então, ele já dá, ali você já compreende que o Ministério Público pode denunciar se ele já tiver todos os elementos. Ele não precisa ter o inquérito policial. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o procedimento do inquérito policial, ele não segue o mesmo contraditório e ampla defesa que nós vemos no processo penal, porque lá é um procedimento administrativo que visa buscar autoria e materialidade para se basear uma denúncia. Ele não pode ser fundamento único para uma condenação. Então, uma condenação não pode ter como fundamento único aquilo que existe no inquérito policial. Lembrando que no inquérito policial você não pode confundir de provas repetíveis e provas irrepetíveis. As provas repetíveis, como oitiva de pessoas, testemunhas, ofendido e o próprio interrogatório, eles têm que ser refeitos no processo penal, para que se tenha o contraditório e a ampla defesa perfeitamente ali como é feito no processo. As provas irrepetíveis, que são os laudos periciais, por exemplo, laudo cadavérico, exame de corpo de delito, esses ele tem um contraditório diferido. Então não é a mesma forma que acontece no processo. Então você observando tudo isso que foi dito nessa questão, nós compreendemos que a denúncia, podendo ser baseada em outras peças, a irregularidade no inquérito policial que não prejudique as provas, ela não vai comprometer a denúncia e nenhuma futura condenação, se for o caso. Por quê? Porque o que é mais importante do inquérito policial não são se ele foi regular ou irregular. O mais importante deles são as provas produzidas. E a assertiva diz, as provas são lícitas. Se as provas são lícitas, o Ministério Público pode denunciar e isso pode sim gerar uma condenação. Então vamos olhar na tela. Nós temos lá, o inquérito policial é um procedimento administrativo, é dispensável e a irregularidade do inquérito policial não prejudicará a ação penal. Então nós vamos ver, no caso, ele diz que não pode oferecer a denúncia, ou seja, o Ministério Público, a assertiva está errada, porque o Ministério Público ele pode sim oferecer a denúncia com base nos elementos que são aproveitáveis do inquérito, que são as provas. O mais importante do inquérito são as provas lícitas, ok? Então aqui nós fechamos essas questões do simulado de processo penal para a DEPEN
E eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir nosso vídeo, inscrever no nosso canal e aproveitar para ver outros vídeos que tratam de simulados para DPEM, de aulas que já estão disponíveis no nosso site, disponível no YouTube, que tratam sobre processo penal, direito penal, legislação penal especial, que são importantes para que você possa ir para o concurso mais confiante, mais preparado e acertar todas as questões. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço.